Glórias a Jesus. Irmãos, eu vou pedir para que os irmãos abram suas Bíblias em Jeremias 18. Vamos colocar de pé, por favor? Me perdoa, acabei não falando, estou nervosa, irmãos. Para nós lermos a devocional. Jeremias 18, do 1 ao 6. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, vi que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão. Então tornou-se a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Porventura não poderia eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Podem se sentar? Irmãos, quando eu soube que eu estaria na direção nessa noite, eu perguntei ao Senhor, falei assim, Senhor, o que o Senhor quer falar através da minha vida no culto de ensino, né, no momento da devocional? E eu pensei em diversos temas, em diversos textos, e o Senhor me trouxe até Jeremias 18, que no texto de Jeremias 18 fala que Deus manda com que o profeta descesse à casa do oleiro, e a casa do oleiro, se os irmãos não sabem, fica na parte de baixo. Ou seja, Deus é poderoso, Ele é soberano, e Ele poderia muito bem ter falado com Jeremias na parte onde eles estavam, que era a parte superior. Mas o Senhor queria ensinar algo ali a Jeremias e mostrar que muitas vezes em nossas vidas é necessário que nós descêssemos, para que nós possamos ouvir a voz do Senhor. Descer no nosso orgulho, descer no nosso ego, na nossa autossuficiência, para que a gente consiga entender aquilo que o Senhor quer falar através das nossas vidas. Então Jeremias desceu e lá ele encontra o próprio olheiro amassando barro e moldando com as suas mãos. Sendo que em determinado momento a qual o olheiro ele está amassando aquele barro e ele está moldando o vaso ele se quebra nas mãos do olheiro. Quero que os irmãos entendam que na palavra do Senhor fala que o vaso se quebra. Não diz que a mão do olheiro estava muito escorregadia, ou estava muito quente, ou muito fria. Ou, por exemplo, o olheiro ele deu uma balançada e assim o vaso se quebrou. Não. O olheiro estava fazendo o seu papel e o vaso se quebrou na mão do olheiro. O que eu entendi disso, né? Que vai muito mais além sobre vaso, sobre barro. É sobre entender que muitas vezes nós estamos na mão do Senhor, nós estamos na presença dele, nós estamos na casa dele, mas a gente se quebra no meio do caminho. Às vezes as coisas acontecem e fazem com que o nosso barro, que nós somos, o vaso que nós somos, se trinque. E a gente olha para aquele vaso, para aquele barro, e a gente fala, não tem como mais restaurar. Só que o olheiro estava mostrando para Jeremias que tinha a possibilidade de se refazer. Que tinha a possibilidade daquele vaso se tornar novo novamente. Que tinha ainda a possibilidade, por quê? O vaso ele não saiu da mão do olheiro. Tem a diferença, irmãos, quando a gente está cansado, quando a gente está fraco na fé, quando a gente está com dificuldade, quando a luta está tão árdua, e a gente sai. A gente desiste, a gente sai. Mas quando tudo isso acontece, a gente permanece na mão do olheiro, ainda tem jeito. O Senhor ainda pode olhar para você e falar, eu vou te refazer. Só que nós somos seres humanos. A gente fala, não tem como. É impossível, eu quebrei, eu parei, eu desisti. Não tem como o Senhor me refazer, eu não mereço. Eu sou tão pecadora que eu não mereço ser refeito por Ele. Eu não mereço que o Senhor escute as minhas orações. Eu não mereço que o Senhor me ouça. Esse é o nosso pensamento. Mas o Senhor está mostrando, eu ainda estou aqui. É você que está olhando para o lado e botando limite no meu poder. Deus, Ele não tem prazer no sofrimento de um filho, irmãos. Ele não tem prazer.
E eu não sei de que forma você entrou aqui nessa noite, mas Ele está te falando que Ele ainda pode te refazer. Assim como Ele mostrou para Jeremias que aquele vaso que por mais que ele se quebrou no meio do processo, no manuseio da mão dele, ele poderia ser refeito, assim é conosco, irmãos. Deus, Ele não desiste de você e muito menos de mim, nós que desistimos. A gente que para, a gente que se cansa, a gente é que deixa com que as coisas externas influenciem aquilo que o Senhor preparou para nós. Mas ainda dá tempo, ainda não é o seu fim. A sua história, ela não vai terminar assim. Deus, Ele não tem prazer em quem para no meio do caminho. Ele tem o início, Ele teve o começo, Ele tem o meio, Ele vai ter o fim. E esse não é o seu fim. O seu fim não é entrar numa rua de amargura e você vê acontecer com todo mundo, Senhor, mas todo mundo acontece, todo mundo é realização e todo mundo tem milagre, comigo não. E nisso você para, porque você quer comparar a grama do vizinho. Irmãos, para cada um, o Senhor tem um propósito diferente. Eu sonho, eu planejo, mas o Senhor é quem assina. E se Ele não quiser, irmãos? É como diz aquele louvor, e se Ele não quiser fazer o vento cessar? E se Ele não quiser mandar o mar acalmar? E se Ele não quiser, irmãos, a gente não pode ser crente mimado. Deus não tem prazer em filho mimado. Eu não quero, eu bato o pé e eu quero. Não. O Senhor tem o poder de refazer, mas tem um porém. O barro, quando ele seca, acabou. Ele não tem como mais ser refeito. Se o barro secar, o vaso secar, não tem mais como ser refeito. Não tem como. Você vai se permitir ser moldado pelo Senhor? Irmãos, você precisa se permitir, eu preciso me permitir ser moldado por Cristo. Porque não adianta eu reclamar de tudo e não abrir espaço para Jesus entrar e fazer a obra. Porque eu vou secar. Aí é difícil. Em nenhum momento o olheiro falou, o vaso se quebrou, eu vou pegar outro barro, não sei, um barro mais seco, um barro com mais aderência, eu vou secar minha mão. Não. Ele mostrou que ele poderia refazer. No momento ele foi lá, ele pegou, te trocou. Não, você não presta mais, me dá outro filho. Não. Ele mostrou para você que você tem valor. Que você é importante. Você tem valor. A sua vida tem valor. Alguém morreu por você na cruz. Alguém sofreu, irmãos. E sofreu muito, 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 muito. E a gente não dá valor. Então você tem valor. E o Senhor, Ele pode fazer todas as coisas novas. Não acredite que o Senhor não te ouve. Isso é Satanás botando na sua cabeça que Ele não te escuta mais. Isso é Satanás colocando na sua cabeça que você não pode orar porque você pecou. É Satanás colocando na sua cabeça que você não pode mais tentar se chegar a Cristo porque você errou. Deus quer restituir. Deus, Ele quer refazer. Mas eu preciso abrir o meu coração. Eu preciso abrir a porta. Jesus não é mal educado, irmãos. Ele entra onde você permite entrar. Então abra a porta do seu coração e deixa o Senhor fazer a obra. Deixa o Senhor te moldar. Deixa o olheiro te refazer. Vai doer, irmãos. Vai doer. Imagina alguém te apertando. Te apertando, te apertando, te apertando. Dói. E o Senhor vai te apertar. Por quê? Você tem que se encaixar da forma que Ele quer. É igual um quebra-cabeça. Se eu pego a peça errada e eu cismo que aquela peça ela dá ali, eu vou apertar ela até ela entrar. Por quê? Eu acho que tem que ser daquela forma. Só que o Senhor, Ele não acha. O Senhor não tem achismo. Ele sabe a forma que precisa ser feita. Então Ele vai te moldar. Ele vai te refazer quantas vezes for necessário. Gabi, mas eu tentei, eu caí de novo. E você vai tentar de novo. Até você conseguir. Porque a caminhada com Cristo é assim. Eu dou um passo e reduzo o outro. Eu dou um passo e reduzo o outro. Gente, viver com Cristo é maravilhoso, mas é difícil. Porque o mundo jaz no maligno. Então, deixa o olheiro te refazer. Entrega as suas dores, os seus fardos, os seus erros aos pés do Senhor hoje. Fala, Jesus, eu não tenho como.
Eu não sei nem por onde começar. Eu esqueci até como é que ora. Mas me refaz, Jesus. Queira viver aquilo que o Senhor preparou para você. Queira, irmãos, não é errado você ansiar estar aqui em cima. Não é errado você querer ser um ministro da casa do Senhor, um levita, um obreiro, uma obreira, um pastor, uma missionária, uma diaconisa. Não é errado. Não é errado. Só que você tem que descer. Eu preciso descer para fazer com que o olheiro me molde e eu esteja do jeito que Ele quer, para assim ser usada por Ele. Eu não posso ser usada por Ele nas minhas manias, das formas que eu quero, do jeitinho que eu quero. Jesus não trabalha com jeitinho. Jesus não trabalha com jeitinho. Ele não mostrou para Jeremias que ele ia ter um pau rachado. Não. Isso é jeitinho. Ele mostrou que ele ia refazer. Ele ia refazer. Ele não ia dar jeito. Então, irmãos, o Senhor pode mudar a sua história. Assim como Ele mudou a minha, eu creio que Ele vai continuar mudando. E as coisas, elas podem voltar não a ser como era antes, mas voltarem a ser melhores. Porque é isso que o Senhor tem para a sua vida. É isso que o Senhor quer para você. Ele quer te refazer para que você possa viver a plenitude que Ele tem para você. Vai doer, você vai chorar, você vai perder pessoas que dizem que te amam. Você vai olhar para um lado, para o outro, você vai achar que está tudo perdido. Mas fica tranquilo, é o olheiro te moldando. É o olheiro te refazendo. E assim vai ser na sua vida. Quanto a obreira Júlia se aproxima, eu vou falando para ela conseguir se aproximar. Não, vamos parar de falar não, irmãos. Irmãos, e essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu não sei de que forma você entrou, mas eu sei que você pode sair diferente. Isso não depende de quem vai louvar, de quem vai dirigir, de quem vai dar o estudo. Depende de você. Não está perdido. Jesus te ama. Jesus te ama, você está aqui, você está respirando, você está com a sua família, você tem a sua casa. Pode estar difícil no emprego, tá para mim também. Mas você tem irmãos. E você está aqui para a honra e glória do nome de Jesus. Então, ainda tem chance. E vai dar certo. Deus abençoe os irmãos. Só da igreja com a paz do Senhor, amém? Sempre achamos que estamos acostumados, mas é sempre uma sensação de pré-infarto. Antes de estar adorando ao Senhor com os irmãos, eu gostaria de compartilhar algo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Lá em 1 Tessalonicenses 5:18, vai dizer: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Nesse versículo, Paulo ele está encorajando, os cristãos a se manterem gratos em todas as circunstâncias. Muito se tem falado sobre estações e, de repente, hoje, a estação que você esteja vivendo é a estação de descer até o oleiro, ou então a estação de riso, ou estação de choro. Mas aqui nesse versículo, Paulo tem nos chamado a nos alegrarmos no Senhor. E se ele deixou este conselho, é porque Cristo sabia que nosso coração de natureza ingrata precisaria ouvir isso. Talvez você me diga que hoje você não tem nenhuma circunstância para dar graças ao Senhor. Talvez você esteja passando por um momento de dor, de escassez na sua vida, mas lá em Romanos 8:28, diz que sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, independente da circunstância que você esteja passando, que possamos voltar com o nosso coração em gratidão ao Senhor. Independente da circunstância que estejamos passando, seja ela de dor, seja ela de alegria, é muito mais fácil estarmos com o nosso coração grato nos momentos de alegria, nos momentos de bênção, mas o Senhor também nos chama a nos alegrarmos nele nos momentos de dor, porque Ele é o Deus que está no controle de todas as coisas e Ele nos dá a paz que excede todo o entendimento humano para que possamos passar por tudo aquilo que está no nosso propósito viver, amém? Vamos louvar ao Senhor. Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano.
E quando eu planejo, me mostra que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Para mim, quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostra que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Para mim, para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Será que você pode declarar isso comigo? Nada vai ocupar teu lugar em mim. Ninguém pode ocupar meu lugar em ti. Nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Declare mais uma vez. Nada vai ocupar. Nada possa ocupar o Senhor. Nada possa ocupar o lugar do Senhor em nossas vidas. Que nenhuma ansiedade do futuro, nenhum pecado do passado, nada, Senhor,
seu lugar em nós. Nada vai ocupar. Nada, nada, nada. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. Nada vai ocupar. Eu desconheço um outro amor assim. Feche os seus olhos nessa noite. Senhor, nós estamos aqui nessa noite declarando que a tua paz, Senhor, a paz que o Senhor nos dá excede todo entendimento humano. Então, como diz nessa palavra, te pedimos nessa noite, Senhor, que o Senhor, Pai amado, possa nos dar, Senhor, um coração grato a Ti, independente de estações ou circunstâncias. Senhor Deus, que possamos ter um coração grato, não por aquilo que o Senhor pode fazer nas nossas vidas, não pelas bênçãos que o Senhor pode nos dar, mas por aquilo que o Senhor é para nós, Senhor. Pai, nós glorificamos o Teu nome, porque Tu és santo, poderoso, majestoso, justo, Senhor. Pai querido, queremos, Senhor, declarar a Tua palavra nessa noite, que ainda que a figueira não venha florescer e que o fruto da vide não dê, Senhor, nós nos alegraremos na Tua presença por aquilo que o Senhor é em nossas vidas, Senhor. Por isso nós dizemos que Tu és grande, que Tu és lindo, Pai. Aleluia. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Será que você pode levantar as suas mãos e engrandecer, porque Ele é digno? Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno, pois só Tu és o Deus eterno. Só Tu és, Senhor, só Tu és o Deus eterno. Mais uma vez, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Agradeço a minha oportunidade, gente. Som. Jesus está aqui, irmãos. Pode glorificar. Não está proibido, não. Jesus é lindo, maravilhoso. Devemos engrandecer, exaltar o nome dEle todos os dias da nossa vida. Gostaria de estar chamando o diácono Felipe, que será o mensageiro dessa noite. Irmãos, vamos se colocar de pé para nós orarmos pela vida dele essa noite. Gostaria de pedir para o pastor Adriano estar orando pela vida dele, por favor. Aleluia. Estenda a mão para cá, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai, te pedimos pela vida do diácono Luiz Felipe, ó Senhor, que o Senhor possa abençoar o teu filho, ó Pai, dando entendimento da palavra, ó Senhor, que ele possa ter uma boa didática, Senhor, para nos ensinar aquilo que o Senhor colocou no coração do teu filho, ó Pai. Assim te oramos, ó Senhor, Rei da Glória, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Tinha que vir de verde, não podia vir maduro, não. Ô, glória.
Paz do Senhor, igreja. Vocês estão bem? Tem ninguém cansado não, né? Com sono? Tem não. Eu creio que não tem não. Glória a Deus. Como vocês podem ver ali, não fizeram nenhum mistério. Hoje nós vamos falar sobre o poder dos relacionamentos. Amém? Queria agradecer a Deus pela oportunidade mais uma vez. E queria dizer que é uma aula que realmente mexeu muito comigo. Mexeu comigo porque o poder dos relacionamentos diz muito mais sobre quem é Deus do que quem somos nós. Eu sei que parece estranho eu estar falando isso, porque o poder do relacionamento vai falar sobre o relacionamento que nós temos entre nós. Só que o relacionamento que nós temos entre nós é o mesmo tipo de relacionamento que Deus tem entre a Trindade. E por isso que é tão importante nós entendermos como é poderoso viver o relacionamento na unidade. Porque Deus, apesar de ser 3 pessoas, ele é um só Deus. Porque quando se chama pelo nome e a gente fala Deus, a gente está chamando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, todas as vezes que alguém fala da igreja, nós somos um. E é isso que Cristo esperava de nós, e é isso que ele espera de nós quando nós nos unirmos em comunhão. Amém? Mas a gente vai desenvolver isso, tá? Passa para o próximo slide. Vamos ler aí Gênesis capítulo 2, versículo 18. É um texto até conhecido, que diz: não é bom que o homem esteja só. E por que eu trouxe esse texto, né? Porque esse texto reflete que para Deus, por mais que o homem tivesse plena comunhão com ele no jardim do Éden, e ele descesse todas as vezes na virada do dia para conversar com o homem, na cabeça de Deus o homem ainda estava só. E aí você fala assim: que isso, Felipe? Deus pensava isso? É claro. Como é que Deus vai falar que não é bom que o homem esteja só, mesmo ele descendo para conversar com o homem toda a virada do dia? E isso reflete não propriamente de que o homem estava sozinho, é que o homem ainda não representava a unidade de Deus, porque para Deus o relacionamento serve como completude. E a gente vai desenvolver isso. Completude, porque quando você está sozinho, você está incompleto. Completude, porque quando você se representa só por você mesmo, ainda é incompleto para Deus. Porque ele mesmo era uma comunidade. A comunidade Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nem Deus mesmo está sozinho. Ele tem 2 pessoas com ele na eternidade desde a criação. E por isso que quando Deus fala para o homem, não é bom que o homem esteja só, é porque nem ele era um só. Apesar de ser um só Deus, ele é 3 pessoas. É um só o quê e 3 quem? Ele é um só Deus e 3 pessoas. Manifestada no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eu vou bater nessa tecla desde o final até o final da aula, porque é muito importante nós entendermos a essência de Deus. Que se nós entendermos a essência de Deus, a gente vai entender o que ele espera de nós como essência. Olha que lindo, né? E aí, Deus, quando ele cria o homem e quando ele faz uma pessoa para acompanhá-lo, ele não queria propriamente que ele tivesse uma pessoa simplesmente para ter companhia ou para se procriar, né? Para que ele viesse se multiplicar. Mas, na verdade, quando Deus cria uma companhia para o homem, ele queria demonstrar para o homem que o homem é incompleto nele mesmo. Que o homem em si, sozinho, ele é incompleto. E eu digo isso não querendo dizer aí, os solteiros, que você tem que casar. Amém? Eu estou querendo dizer que o homem que não vive em comunidade, ele é incompleto. O homem sozinho, ele ainda é incompleto.
E aí, o homem viver em companhia é reflexo do próprio Deus. A companhia, a comunidade, as pessoas se relacionarem é o reflexo do próprio Deus. Porque Deus é uma comunidade em perfeita comunhão. Que apesar deles serem três pessoas diferentes, mas sendo um só Deus, eles vivem em perfeita harmonia e comunhão. Eles conseguem se relacionar entre si e ele nos convida a se relacionar com eles. Tá todo mundo comigo aqui? Oh, glória. Se eu estou falando rápido, glória a Deus. E aí, a gente vai começar explicando por que o homem é incompleto em si mesmo. Passa para o próximo slide. Lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 1, não coloquei ali, mas eu vou explicar aquelas três partezinhas ali. Provérbios, capítulo 18, versículo 1, diz assim: O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O termo insurge-se no grego significa se levantar contra, se rebelar contra. E aí, quando nós olhamos com essa ótica, o que o autor do provérbio está querendo dizer? Ele está dizendo que o solitário, além de buscar o seu próprio interesse, ele está indo contra a sabedoria de Deus. E aí tem muita gente que fala assim, não, mas eu sou uma pessoa meio bicho do mato mesmo. Eu gosto de ficar sozinho. Não tem problema em você ficar sozinho, irmão. O problema é você não aprender a se relacionar. Porque aí você está se opondo à sabedoria de Deus que te criou em comunidade. Porque se ele quisesse que você ficasse sozinho, ele não te criava na Terra, ele te criava em Marte. Aí tu ia ficar lá sozinho. Só que não era isso que Deus queria. Deus te colocou na Terra, na raça humana, para você conviver com os humanos e se relacionar com eles. E aí tem um pastor chamado Danilo Figueira, que ele fala que a solidão ou o homem buscar ser isolado, solitário, são três falhas na esfera espiritual. A primeira delas é rebeldia, porque, como eu disse, a palavra insurge-se significa se rebelar ou se levantar contra. E isso é se levantar contra a sabedoria de Deus, porque ele estabeleceu a vida em comunidade como um ecossistema ideal para o florescimento humano. Você já parou para reparar que você não cresce sozinho? Você não cresce espiritualmente sozinho. Você não cresce sem alguém que esteja do seu lado te tutoriando. Você não cresce no amadurecimento da sua própria mente sozinho. Seja por momentos bons ou ruins, você teve que passar por momentos em comunidade. Por exemplo, se você teve uma mãe que te bateu muito, apesar disso ser negativo, é uma experiência que você viveu em comunidade. Porque é impossível você viver na Terra e viver uma vida completa sem se relacionar com ninguém, seja de uma forma boa ou ruim. Agora, se você teve um pai que te educou, que te ensinou, que esteve do seu lado em todos os momentos da sua vida, ou uma mãe também, essas experiências só aconteceram porque você estava em comunidade. E a comunidade ali, nesse exemplo que eu estou dando, seria a sua família. Só que nós somos família de Deus, então aqui você também vai crescer em comunidade. O irmão que está do teu lado, ele está aqui para te fazer crescer. Ele está aqui, talvez, para te podar. Ele está aqui, talvez, para que você cresça em comunidade, entendendo que o seu crescimento depende de que você viva e consiga se conectar com os irmãos. E eu vou destrinchar mais isso mais à frente, mas a segunda falha espiritual que o pastor Danilo fala é que a pessoa está sendo burro ou estúpido. Eu sei que é uma palavra, às vezes, um pouco ruim de se ouvir, mas o que ele está querendo dizer
é que a pessoa que não sabe viver em comunidade é uma pessoa que não tem inteligência espiritual. Por que disso, Felipe? Porque a inteligência espiritual está em você entender que a harmonia da comunidade não vem de você, vem de Deus. Está em você entender que você não se relaciona porque você é bom, porque você é carismático, porque você é legal. É porque Deus quis se relacionar com você e te colocou dentro da família dele. Então, até você viver em comunidade da igreja, não dependeu de você, dependeu de Deus. E Ele espera que você consiga se relacionar. Ele espera que você consiga crescer e adquirir inteligência espiritual. E a terceira coisa seria o egoísmo. E aí, quando a gente fala de egoísmo, a gente pode dar diversos exemplos e eu vou usar apenas 2, tá? Mas o egoísmo seria o ato de você querer se isolar, buscando simplesmente o seu próprio interesse. Não, eu não gosto de me relacionar, então vou me excluir aqui. Não, eu não gosto de me indispor com os irmãos, então vou ficar quietinho aqui na minha. Não, o irmão erra, mas eu não tenho coragem de falar, então é melhor ficar quieto. Irmão, Deus não te chamou para isso. E eu vou falar de uma forma bem clara, Deus não te chamou para ficar quieto. Deus te chamou para se relacionar. E relacionamentos, às vezes, não é agradável. Relacionamentos, às vezes, é sacrificante. Relacionamento não busca os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. Porque por mais que você entenda que Deus não é recíproco, isso é muito importante da gente falar e deixar bem claro, porque às vezes a gente tem a ideia de que Deus é recíproco, que Deus só nos abençoa se nós oramos, que Deus só faz por nós se nós jejuamos, que Deus só faz algo ao nosso favor quando nós fazemos algo a favor dele. Irmãos, ele te salvou, tu ainda era pecador. E você nem queria ele. A graça dele que te alcançou e te mostrou a bondade, a misericórdia, o amor dele por você. Então, isso não vem de você. Essa questão de você achar por algum momento que você vivendo em unidade, em comunhão, em cumplicidade, depende de você, não depende. E a gente vai ler textos que vão embasar isso. Só que, por exemplo, vocês já pararam para analisar o texto de Lucas capítulo 15? Quem lembra aqui sobre o que é Lucas capítulo 15? São as 3 parábolas mais conhecidas. Qual é a primeira parábola? A ovelha perdida, alguém falou. Da ovelha perdida. O que diz na parábola da ovelha perdida? Na verdade, a parábola é sobre um homem que perdeu a ovelha, né? Mas vamos lá. O que diz a parábola da ovelha perdida? Que um homem tinha quantas ovelhas? E uma delas fez o quê? E o que ele fez? Foi buscar. E deixou as outras aonde? Não deixou, não. Ele deixou no deserto. Mas glória, a gente vai chegar lá. Eu sei que você sempre ouviu na sua vida que ele deixou no aprisco, mas ele não deixou não, ele deixou no deserto. Depois você lê lá, Lucas capítulo 15, versículo 4. E aí, o que vai dizer? Que ele deixa as 99 no deserto e vai fazer o quê? Se esse homem fosse egoísta, ele iria buscar essa uma? Por que não? Por que ele não ia buscar essa uma que foi embora? Porque ele tinha 99? Por achar que não ia fazer falta. Já tinha bastante, né? 99 ovelhas é coisa pra caramba, né? Só que pensa comigo, talvez ele pensou que a ovelha que se perdeu estava solitária. E aí, você pensa assim, ué, mas ele não pensou nas 99, não pensou mesmo. Por quê? As 99 tinham elas mesmo. Para poder se ajudar, para poder se proteger, para poder estarem juntas. E a que se isolou, a que simplesmente se perdeu do caminho, ela estava sozinha. Então, o homem ou o pastor da ovelha que pensou nela, ele também pensou, poxa, mas ela está sozinha.
As 99 tem 98, uma delas tem 98 ovelhas para ficar com ela, mas aquela que saiu tá sozinha. E isso às vezes é com a gente. Porque se você olhar com um olhar clínico, o que a parábola está dizendo? A parábola está dizendo que Jesus é que resgata uma lá de fora para viver junto com as 99 aqui dentro. E às vezes você acha que você às vezes quer ser a uma que está lá fora. Só que Jesus te resgatou lá fora para tu conviver com as 99 dentro. Só que você quer se colocar do lado de fora, você quer se isolar. E aí Jesus vai lá, pega você e coloca aqui dentro. E fala assim, então, convive com as 99 agora. Cuida das 99 agora, se relaciona com elas, se protejam, se amem, orem por umas pelas outras, porque o que Deus espera de nós é que nós venhamos viver em comunidade. E esse é o grande poder do relacionamento, é você entender que a comunidade reflete Deus. Em João capítulo 17, eu nem anotei isso aqui, mas em João capítulo 17, Jesus vai fazer uma oração e vai falar assim: Pai, eles glorificarão o meu nome quando eles aprenderem a ser um. Como que, vou botar aqui, né? Como que 120 pessoas aprendem a ser um? Do mesmo jeito que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. O que é isso? Aprender a viver a comunidade. Jesus era tão próximo dos 12 discípulos, a ponto de que quando foram prender Jesus, tiveram que perguntar, quem é Jesus aí? O que é isso? Eles já eram um na sua essência. A comunidade, eles viverem em comunhão entre eles 13, contando com Jesus, fazia com que as pessoas não conseguissem reconhecer mais quem era quem, porque eles eram muito parecidos. E nós temos que ser assim, irmão. A nossa identidade tem que ser as pessoas olharem e falarem, ele vive em comunidade. E quando olhar para você e para o seu irmão e falar, caramba, eles são parecidos. Vocês são irmãos? Sim, só em Cristo. Só em Cristo. E o só não é diminutivo, não, é maioria. Só em Cristo. É a melhor família que tu poderia ter. Só de Cristo. Amém? Tá todo mundo comigo? E aí, para trazer o exemplo disso, a gente vai ler Lucas não. João capítulo 15, tá? João capítulo 15, versículo do 1 a 6. E antes de eu ler o texto, eu quero dar só mais um exemplo sobre isolamento. Em Romanos capítulo 11, versículo de 2 a 4, Paulo vai escrever aos Romanos e ele vai falar sobre a atitude de Elias. E ele pergunta, né? Ele fala assim, então, Elias, ele chegou num desânimo espiritual profundo. E aí ele abandonou o moço dele para trás e foi orar ao Senhor. E quando ele orou, ele falou assim, Senhor, só sobrou eu. Aí Paulo fala assim, e o que o Senhor respondeu? Não, Elias. Tem mais 7.000 homens que não se dobraram os seus joelhos a Baal. E o que isso significa? Que às vezes o isolamento faz a gente ter a visão distorcida sobre o geral. E às vezes o desânimo espiritual que você tem é porque você se isola. É porque você, através do seu isolamento, você não consegue mais enxergar o poder da comunidade. E aí, não enxergando o poder da comunidade, tendo pessoas que oram junto com você, que batalham junto com você, que estejam junto com você, faz com que você desanime e fala assim, eu estou sozinho. Só que, irmãos, aqui na igreja, por exemplo, eu estou dando exemplo daqui porque nós residimos aqui, mas só aqui na igreja tem 120 membros. Se você não conseguiu se relacionar com um a ponto dele guerrear as suas guerras e você guerrear deles, é porque você ainda está se isolando. E aí, na sua cabeça, você fala assim, então, a adaga é muito grande. Está virando muito grande. Os irmãos não reparam mais em mim. Só que, na verdade, você que não quer se relacionar com os irmãos. E isso faz com que você tenha uma visão distorcida, como se Deus estivesse te isolando.
te colocando dentro de uma cúpula, dentro da igreja. Só que, na verdade, Deus te deu 120 irmãos aqui dentro para você se relacionar. E às vezes você não consegue se relacionar e você se isola por diversos motivos. Eu não vou julgar aqui os motivos de ninguém se isolar. Às vezes é um momento difícil que está passando, às vezes é o luto, às vezes é a tristeza das coisas da vida. Só que, irmãos, a dádiva de viver em comunidade é que tem pessoas para passar por momentos como esse junto com você. Isso é uma dádiva. Pessoas que realmente se importam com a tua tristeza, pessoas que realmente se importam com a tua dor, com o teu luto, pessoas que oram por você mesmo quando você não está sabendo. Isso é uma dádiva, irmãos, que Deus nos presenteou através da comunidade. E aí, a gente vai ler agora João capítulo 15. Isso daqui, apesar de ser muito conhecido, é muito profundo, né? Eu vou ler do versículo 1 ao 6, a leitura é um pouco longa, mas vai nos edificar. Jesus diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der frutos, ele corta. E todo o que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vocês já são limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo que não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo e queimam. Qual é a verdade espiritual nessa analogia que Jesus disse, ao qual ele é a videira e nós somos o ramo dessa videira? A realidade espiritual é muito interessante, porque quando você vai pesquisar sobre a videira, né, o fruto da vide, ele nos mostra que os galhos ou os ramos, eles não necessariamente estão conectados à seiva, que seria o tronco principal. Muitos desses galhos, eles nascem de dentro de outros galhos. E olha que interessante, o evangelho foi passado de Jesus para os apóstolos, dos apóstolos para os cristãos, dos cristãos para a igreja, e estamos vivendo esse evangelho até hoje. Você já parou para pensar que você é um ramo de um galho e não necessariamente um ramo de Cristo? Como assim, Felipe? Porque muitas das vezes, vou dar o exemplo por mim, tá? Eu estava lá afastado na vacilação, como diz o nosso pastor David. E aí, eu estava lá na vacilação e aí o nosso pastor Davidson veio começar a pregar. Todas as vezes que ele via cortar o cabelo, ele falava de Jesus para mim. E eu era um afastado, aquela pessoa que odeia ouvir sobre Jesus. E aí ele continuava falando, mesmo eu não querendo, mas eu também ficava sem graça de pedir para ele parar. Então eu cortava o cabelo dele, ele falava de Jesus e nós conversávamos. E aí, o que acontece? Teve um dia que eu aceitei a proposta dele de vir para a igreja. E depois eu aceitei a proposta dele de ir no retiro. E no retiro eu voltei para Jesus. E o que significa isso? É que o ramo, que é o Davis, que às vezes estava ligado na videira, fez com que eu fosse enxertado através dele. O que isso quer dizer? Que você é salvo, muitas das vezes, não necessariamente pela seiva está te fazendo frutificar, mas às vezes por outros galhos, por outros ramos. E a gente tem a visão que é Cristo que nos sustenta, verdade. Só que Cristo nos sustentar não necessariamente é direto para nós. Às vezes é um galho que está do nosso lado que está nos sustentando. Por quê? Porque ele recebe da seiva e sustenta o outro ramo. E aí ele frutifica e faz o outro ramo frutificar. O que isso quer dizer? Que muitas das vezes, irmãos, você não precisa, muitas das vezes, calma, vou falar com calma isso aqui. Muitas das vezes você não precisa
achar que você precisa estar ligado diretamente na seiva. Se você estiver fraco e tiver um galho forte do teu lado, você vai ser alimentado por esse galho que está fixado à seiva. Por isso que é importante viver em comunidade. Porque quando eu tô fraco, eu tenho um irmãozinho que tá forte, e ele tá ligado à seiva, e ele fala: "Você não vai morrer, eu vou te fazer frutificar. Então eu vou orar por você, eu vou conversar com você, eu vou ter gabinete com você, eu vou lutar, vou guerrear junto com você. Para quê? Para que você não seja um ramo cortado." Porque parece que não, irmãos. E eu sei que tem gente que já pode. Eu sei não, tenho certeza que tem gente aqui que já pode ter sofrido decepções espirituais em outras igrejas, até com os ramos que, ao invés deles estarem alimentando, na verdade eles estavam cortando galhos na época que você foi de lá. Eu sei que isso às vezes nos inibe de se relacionar. Só que Jesus nos chama para nos relacionar porque nós só temos como permanecer firmes se nós nos relacionarmos. E aí você fala assim, permanecer firme com Cristo. Só que às vezes sustentado pelos ramos. Permanecer firme na seiva. O tronco principal de qual todos nós somos. Só que muitas das vezes sustentado por um ramo que está um pouco mais forte. Muitas das vezes sustentado por um ramo que ainda se preocupa com o galho para não ser cortado. E não é legal, irmãos. Não é animador quando a gente vê um irmão sair da igreja, não. Eu acredito fielmente que talvez quando você sofreu a decepção, teve gente que ficou triste. Teve gente que ficou triste porque estava vendo um galho, às vezes, saindo da seiva. Se desviando da seiva. E a seiva aqui que eu estou falando é o tronco principal, é Jesus Cristo. Só que aí Jesus vai e usa outro ramo para você ser enxertado de novo na videira. E glória a Deus por isso, né? E aí, por meio dos relacionamentos, nós somos uma extensão da seiva, do tronco principal que é Jesus Cristo. E como extensão, nós temos que entender que o poder de nós nos relacionarmos é fazer com que Cristo se manifeste. Que isso, Felipe? Cristo se manifesta através da comunhão, não é através do isolamento. Apesar de nós ouvirmos em Mateus capítulo 6 que quando você orar, você tem que fechar a porta do seu quarto e falar com o Pai secreto, que o Pai secreto te ouve e te recompensará, você tem que pensar que Jesus falou isso numa época que as pessoas queriam se aparecer orando, se aparecer jejuando, se aparecer se mostrando ser santo. Só que Jesus sempre condenou o parecer e não ser. Quando ele disse aquilo, ele não queria que você ficasse buscando a ele isolado. Ele estava falando que você poderia buscá-lo no secreto, que a sua motivação seria mais correta do que você buscar exposto. Que às vezes a pessoa canta, mas não é porque ela quer louvar o Senhor, é porque ela quer ver os irmãos vendo ela. Às vezes a pessoa prega, a pessoa estuda, dá ensino, não porque ela quer glorificar o nome do Senhor através do seu estudo, da sua pregação, mas é porque ela quer ter status. Ela quer ser vista. E aí, por isso que Jesus falou, então, quando vocês jejuarem, finjam que não estão jejuando. Quando vocês orarem, não orem na frente de todo mundo, como os fariseus que são hipócritas, que eles falam isso, mas o coração está longe. Vai para dentro do teu quarto e ora ao Pai em secreto. Ele estava falando o quê? Sobre motivação. Mas Jesus nunca incitou o isolamento. Porque se fosse assim, ele não faria com que os discípulos, ele não chamaria discípulos para orar com ele no Getsêmani. Se fosse assim, Jesus não enviaria de 2 em 2 a entrarem nas cidades, expulsar demônios e orar por pessoas e curar pessoas. Ele falaria, vai um para cada cidade sozinho. Foi isso que ele fez?
Ele não, vai de 2 em 2. Por quê? Porque se um tá fraco, o outro fortalece. Se um para de orar, o outro canta. Paulo e Silas na prisão. Então, tu louva e eu canto, depois tu canta e eu louvo, e nós oramos e o chão tremeu, ó glória. Por quê? Por causa da comunidade. Por causa do companheirismo. E aí, a união faz com que a presença de Deus se manifeste. A gente tem um exemplo lá de Mateus capítulo 18, que é aquele texto, né, polêmico, que as pessoas falam, onde tem 2 ou 3, né? Ali eu estou. Aí a pessoa fala assim, então, irmãos, a presença de Deus está aqui porque tem 2 ou 3, né? Só que Jesus também se manifesta no teu quarto sozinho. O que a gente tem que entender ali? O contexto é que Jesus estava falando sobre tomada de decisão e correção na igreja. E aí ele começa falando, então, se teu irmão errar, você vai admoestar ele. Ele não aceitou, você vai chamar mais um irmão e vai admoestar ele. Ele não aceitou, então você leva para a igreja. A igreja vai falar com ele, a igreja. No caso aqui, se fosse um exemplo real, levaria para o pastor, né? Que representa toda a igreja. E aí, não deu jeito, trata ele como publicano ou como publicano ou pecador. Gentil ou publicano, na verdade. E aí ele fala assim, por quê? Porque onde tiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei. Falando de quê? Decisões. Só que eu posso trazer isso para o âmbito espiritual? Claro. Como é que eu posso trazer isso? Atos capítulo 4, versículo 23 e 24. Coloca aí para a gente ler. Atos capítulo 4, versículo 23. Deixa eu ver se já está aberto aqui. Ô, glória. Ó. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo que os principais sacerdotes e anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. O que é isso? Pedro e João estavam no Sinédrio. Depois de ter passado no Sinédrio, eles apanharam, tomaram açoite. E ao invés deles glorificarem a Deus sozinho, eles foram contar para os irmãos. E aí eles se uniram e falaram, então, aconteceu isso, Deus me usou, eu falei com os fariseus, eles ficaram sem entender nada, eles ficaram tão bravos que bateram na gente, a gente foi digno de apanhar por causa do Senhor. Aí todo mundo, oh, glória a Deus, aleluia. Aí o que eles fizeram? No versículo 31, oraram juntos. Atos capítulo 4, versículo 31. Mesmo capítulo, mesma cena, mesmo lugar. Eles contaram, eles glorificaram e foram orar. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. O que é isso? O poder da comunhão. A comunhão faz com que a presença de Deus se manifeste em nosso meio. A comunhão faz com que a presença de Deus se manifeste em nós, através de nós e sobre nós. E isso só tem como ser feito através do poder da comunhão. E aí, eu dei o exemplo aqui de Atos. Agora eu vou falar sobre algo que muito pouca gente gosta de ouvir. Algo chamado interdependência. Sei que o nome parece difícil, mas quer dizer que você é dependente mutuamente de outras pessoas ou de mais de uma pessoa. E normalmente a gente odeia ser dependente de alguém. Quem aqui não gosta de ficar esperando ninguém, irmãos? Quem aqui não gosta de mimimi? Quem aqui não gosta de gente que é vitimista? Eu sei. A gente não está em pecado em falar a verdade, não. Pecado seria a gente falar que gostava de pessoa assim. Glória a Deus por isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que
A interdependência dos irmãos mostra o quanto nós somos dependentes de Deus. Que isso, Felipe? Vamos lá. Não preciso, eu não vou colocar aí não, mas Êxodo capítulo 20, tem lá os 10 mandamentos, sim ou não? Tem quantos mandamentos? Quantos são um homem se relacionando com o Senhor? Alguém sabe me dizer? São 4. Agora, quantos são entre o homem se relacionando com outro homem? São 6. O que eu quero dizer? Que o dado dos 10 mandamentos é que 60% você tem que depender das pessoas e 40% da sua vida com Deus. Porque muitas das vezes as pessoas que você vai depender são as pessoas que vão te levar a você cumprir os 40%. E pelo amor de Deus, irmão, não estou falando aqui que você não tem que ser dependente de Deus e que Deus tem que ser tudo na sua vida. Não estou falando que não é isso. Eu estou falando que o dado dos 10 mandamentos é que você tem que mais se relacionar com as pessoas do que propriamente se relacionar com Deus. Tem mais ordenança de como você se relacionar com as pessoas do que propriamente mais ordenança de como você se relacionar com Deus. E os 10 mandamentos, querendo ou não, é o dado mais falado, mais ouvido e mais pregado pelas pessoas. E o que é isso? Interdependência. Aprender que você é dependente do irmão, assim como você é dependente de Deus, né? E aí, rapaz, o tempo voou, né? Ô, glória. Tinha muita coisa para falar ainda. Mas eu vou tentar correr porque eu quero chegar no final, na parte mais importante. A interdependência mostra em vários lugares. Ali, se vocês quiserem anotar os textos bíblicos, eu vou passar só por cima deles, tá? Eu não vou entrar em cada um deles. Eu queria destrinchar. Só que o tempo é muito curto. Deus ainda não paralisou o tempo, mas eu também não pedi, né? Vai que Deus paralisa, né? Mas eu ainda não pedi, Deus ainda não paralisou o tempo. Então, continuando, primeiro exemplo que a gente tem sobre interdependência é na ceia como comunhão. E aí tem 1 Coríntios capítulo 10 e tem ele também no capítulo 11. Paulo praticamente só está falando sobre ceia. Ceia, 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 ceia. Só que ele começa batendo na ceia falando assim: não sabeis vocês que vocês bebem de um só cálice e comem de um só corpo? Porque vocês são o corpo de Cristo e vocês são um só corpo. O que ele estava falando? Vocês falham na comunhão. E aí ele falou assim: eu queria falar bem de vocês, mas nesse quesito vocês são muito ruins. Por quê? Porque quando vocês se reúnem, vocês não esperam um pelos outros. E aí você envergonha os que nada tem para comer. Antigamente a ceia, irmãos, diferente de como é hoje, a gente vem aqui, come um pedacinho de pão e bebe um cálicezinho, sim ou não? Naquela época era uma ceia mesmo. Todo mundo sentava à mesa e todo mundo comia. É como se a gente fizesse uma almoção aqui na igreja e a gente comesse todo mundo junto. Só que eles ceiavam a comunhão da igreja comendo o pão e bebendo vinho. Para representar o quê? A ceia de Cristo. A ceia do Senhor. E aí, o que Paulo está falando? Então, o que está acontecendo? Vocês não se reúnem para a ceia do Senhor. Vocês se reúnem para a ceia de vocês mesmos. Porque o que acontece? Um se farta, outro fica com fome. Um fica bêbado e o outro não bebe nada. Você já reparou que quando a gente vai ler o 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, tem uma parte que Paulo fala assim: aquele que tem fome come em casa? É porque anteriormente ele estava falando sobre isso. Cara, vocês comem igual uns desesperados. Tem gente que não tem o que comer em casa. A única refeição dele vai ser aqui e vocês comem e não deixam eles comer. Vocês estão envergonhando eles. E aí, o que ele disse? Vocês não se reúnem para a ceia do Senhor. Vocês se reúnem para a ceia de vocês, não a do Senhor. Porque a do Senhor é em comunidade. A do Senhor, todos comem do mesmo pão e bebem do mesmo cálice. Não é um se embriaga e o outro fica sem nada, não. Todos comem do mesmo pão e bebem do mesmo cálice, porque vocês fazem parte de um só corpo. Amém? Todo mundo comigo? E aí,
essa interdependência faz o quê? Tem lá o 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vou só passar por cima, não posso ficar entrando muito, não. Pedro fala assim, então, dai honra ao elo mais fraco, que é a sua esposa, para que as suas orações não sejam impedidas. Ué, minha oração é impedida quando eu brigo com minha esposa? É. Quando tu briga com teu esposo? É. Por quê? Porque a sua dependência do seu esposo depende sobre você se relacionar com Deus. Se o casamento reflete o caráter de Deus, por ele ter criado o casamento na criação, lá no início, no Éden, quer dizer que se você quebra o relacionamento do seu casamento, você também quebra a sua comunhão com Deus. Porque você para de refletir ele no seu casamento quando você fica brigado, quando você não procura se resolver com a sua esposa, com o seu cônjuge, melhor assim falando. Glória a Deus, mas os líderes estão ali, depois eles ensinam sobre isso aí. Glória a Deus. Vamos lá. Outro, o princípio do perdão. E por que que isso é tão perigoso? Lá em Mateus capítulo 6, versículo 12 a 15, né? Não posso entrar muito. O que nós oramos? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, perdão. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nos dá o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. É condicional, irmão. A oração do Pai Nosso já é condicional. Senhor, me perdoa se eu souber perdoar. Me perdoa se eu perdoar alguém. Ele fala assim: perdoais as nossas ofensas, assim como nós. Ele está afirmando, assim como eu consigo perdoar aquele que me ofende, aquele que me fere. E aí a gente tem outra representação, né, que eu não vou poder entrar muito a fundo. Eu não anotei. Que pena. Depois, qualquer coisa, eu mando para os irmãos. Tem outra anotação, se eu não me engano, é Mateus capítulo 23. Posso estar errado. Mas Jesus fala sobre um servo que foi lhe perdoado uma dívida muito grande. E dessa dívida muito grande, ele tinha um conservo que tinha uma dívida menor. E aí o rei perdoou esse servo que tinha dívida grande, só que esse servo não perdoou o servo que era menor do que ele. E aí os outros servos olhando, chegou pro rei e falou assim, então, tu não perdoou ele lá? Então ele não foi capaz de perdoar, não. Só tirar uma dúvida. Glória. Vamos lá. Então, agora dá para ficar calmo. Vamos lá, tava nervoso ali com o tempo. O que acontece? Ele, voltando aqui, o raciocínio. Um rei tinha um servo. Ele perdoou a dívida desse servo. Vamos supor que ele devesse R$1 milhão. Estou dando um exemplo aqui para ficar claro para a gente. E esse servo tinha outro servo dele. Ele era um co-servo. Esse servo tinha um servo. E ele devia R$100. Aí o rei perdoou a dívida de R$1 milhão, só que esse servo não perdoou a dívida de R$100 do co-servo. Falou, tu vai ter que me pagar tudo. Né? Seriam os amigos cobradores da nossa época. E aí, ele chegou e falou, vai ter que me pagar tudo. Os outros servos olhando foram lá no rei. Então, não tem aquele cara que tu perdoou de R$1 milhão? Ele não perdoou o co-servo dele de R$100. Aí ele vai e manda chamar esse servo que ele perdoou e falou assim, cara, eu não fiz uma ação boa contigo? Tu me devia R$1 milhão, cara. Eu não perdoei. Por que você não fez a mesma coisa com o teu co-servo e ele te devia muito menos? Então, só porque você foi assim, você vai ficar preso até você pagar tudo que você me deve. E aí, moral da história é, se você é perdoado e não consegue perdoar, é revogado até o perdão que você recebeu. 18? Ô, glória. Nossos amigos universitários falou, Mateus capítulo 18. Se você quiser anotar a referência. Então, o que ele quis dizer? Ele está falando, se você não consegue perdoar, o perdão de Deus que já foi concedido a você é revogado. Que isso, Felipe? É muito forte. É forte. E também é verdade.
se você não aprende a perdoar como Cristo te perdoou, que você sem merecer, ele já tinha te perdoado e te resgatou mesmo assim, você não merece o perdão de Deus. Porque a tua dívida é muito maior do que a dívida que teu irmão tem com você. As palavras que você disse de coisas ruins foram muito maiores do que coisas que teu irmão possa te ter dito para você. As atitudes que você teve contra Deus são ruins, são muito maiores do que as atitudes ruins do seu irmão contra você. E aí, para mim, é muito justo. Você merecia o inferno, Deus te salvou mesmo assim. Você não consegue perdoar o irmão? Para onde você acha que você vai? Todos nós merecíamos inferno. Efésios capítulo 2, nós éramos considerados filhos da ira. E que é isso? Inferno. Deus ia mandar todo mundo para o mesmo lugar que Satanás vai. Só que Deus é tão rico em misericórdia que ele te perdoou. Ele te perdoou, mostrou a sua graça e bondade, mostrou o quanto ele te ama, fazendo o filho dele morrer por você e te perdoar através do sacrifício do filho dele. Olha, o perdão que ele te deu custou uma vida. E para tu perdoar o teu irmão é de graça. Já parou para pensar nisso? O perdão que Deus te deu custou a vida de Cristo. Agora, você perdoar o teu irmão é de graça. É só você vencer o teu ego e falar, eu te perdoo em nome de Jesus. E se eu não conseguir perdoar? Vou orar. Não, eu tenho que perdoar meu irmão, que isso? Jesus Cristo me perdoou, fiz um monte de besteira. Por que eu não consigo perdoar o irmão? Amém? Beleza. Agora vamos lá. Prioridade da reconciliação. Irmãos, lembrando que eu estou no tópico interdependência de Deus, tá? Interdependência horizontal e vertical, na verdade, né? É mais bonito falar assim. E o que isso quer dizer, irmãos? Lá em Mateus capítulo 5, 23 e 24, Jesus dá um exemplo sobre uma pessoa que vem trazer uma oferta, e ele fala assim, se você souber que teu irmão, ele não está falando da pessoa, ele está falando, se você souber que teu irmão tem algo contra você, deixa a tua oferta, se reconcilia com teu irmão, e depois volta e entrega a oferta. Sabe o que é isso? Não adianta você entregar nada para Deus, se você não consegue entregar nada pelo teu irmão. Vou melhorar. Não adianta nada você vir com uma oferta para Deus, se você não consegue se relacionar com o seu irmão. Isso significa o quê? Que a prioridade é primeiro você estar bem com os irmãos e depois você ofertar algo a Deus. Até porque Deus, quando rejeita, ele não rejeita uma oferta, ele rejeita um coração. Gênesis capítulo 4 vai falar sobre Caim e Abel. Sim ou não? Vai falar que Caim trouxe do derradeiro das suas frutas e Abel trouxe dos primogênitos, os primeiros do seu gado, para oferecer a Deus. E aí Deus, olha, se você olhar o texto, não diz assim, e Deus olhou a oferta de Caim e rejeitou. Diz, e Deus olhou para Caim e para a sua oferta e a rejeitou. Deus olhou primeiro para o coração. Então não adianta nada você ofertar algo a Deus com um coração ruim. Não adianta nada você ofertar algo a Deus se você não consegue perdoar o seu irmão, ou se você não consegue pedir perdão para viver bem em comunhão. Porque nem sempre você vai achar que você está errado. Só que lembra que eu falei sobre você viver seus próprios interesses? Então, na comunidade, você não vive seus próprios interesses. Também tem o interesse do outro. E às vezes o interesse do outro não é o mesmo que o seu. E às vezes você, por você ter um interesse diferente, acaba ferindo o irmão. Poxa, mas eu não queria ferir, eu só acredito nisso. É. Só que Jesus te resgatou e resgatou ele também. Então você não pode ferir o irmão. Você não pode andar brigado com o irmão. Você não pode não perdoar o irmão. Por quê? Se Cristo não quiser perdoar você e se Cristo quiser ficar brigado com você. Lembra que se ele quiser ficar brigado com você e ele voltar naquele momento, tu sabe que tu não tá no time, né? Tu sabe que teu caminho não é para cima, é para baixo.
Então, a consequência de você estar afastado de Cristo é muito maior do que você simplesmente perdoar o teu irmão. Então, se tem alguém aí, tô brincando, mas se tem alguém aí que está ferido com o irmão, peça perdão. Se tem alguém que está com uma dificuldade de pedir perdão, pede oração. Pede oração para quem você confia, então. Fala assim, cara, me ajuda em oração para eu perdoar o irmão, porque o irmão me feriu tanto. Só que a notícia que eu te dou é, você feriu muito mais a Cristo do que teu irmão te feriu. É bem mais fácil tu perdoar o irmão. Amém? Tá todo mundo comigo ainda? Tem ninguém dormindo não, né? Glória a Deus por isso. E aí, Jesus tem uma forma muito peculiar de tratar o ramo. Ele tem duas formas de tratar o ramo. Vocês sabem quais são as duas formas que Jesus tem de tratar o ramo? Ou ele corta ou ele poda. É as formas de Jesus tratar o ramo. E aí, quando a gente para pensar nisso, a gente tem que entender que existe um ponto que Jesus só poda e existe um ponto que Jesus corta. E a gente vai dar alguns exemplos bíblicos, né? Por exemplo, quando a gente vê lá em Romanos capítulo 16, versículo 17 e 18. Abre aí para a gente ler junto. Peço aos irmãos que tomem cuidado com aqueles que causam divisão e põem obstáculos ao ensino que vocês aprenderam. Afastem-se deles. Versículo 16, acho. Não, 18 agora, perdão. Pois essas pessoas não servem a Cristo, o nosso Senhor, mas aos seus próprios apetites. Por meio de palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. O que Paulo está falando aqui, irmãos? Eu vou trazer para a linguagem de hoje, tá? Tradução Luiz Felipe corrigida e atualizada. Vamos lá. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está falando assim, então, tem gente que ele não ajuda na comunhão, ele só atrapalha. E o que você tem que fazer com essas pessoas? Se afasta delas. Que isso, Felipe? Mas não é para restaurar? É. Só que até o afastamento dessas pessoas faz com que elas se sintam oprimidas por aquilo que elas fazem de errado. A intenção de você se afastar e das pessoas se afastar também é restaurar. É a pessoa se sentir envergonhada pelo pecado que ela está cometendo e reverter aquilo que ela está fazendo. Um exemplo, vou dar um exemplo aqui. A gente ouve muito sobre fofoca, sim ou não? A gente ouve que não deve fazer, sim ou não? Pô, se tu pega um irmão que faz fofoca, o que tu tem que fazer? Corta ele, irmão. Que isso, Felipe? Corta ele. Fala, amigo, sobre esse assunto aí, quero conversar não. Óbvio, né, irmão? Você tem que entender se é fofoca mesmo, tá? Tem gente que interpreta errado também. Não vou mentir, não. Tem gente que interpreta errado. Cuidado para não ser extremo e tudo ser fofoca, e cuidado também para não achar que tudo não tem nada a ver. Você tem que ser prudente. Você tem que entender quando há maldade e quando não há. Quando há, às vezes, um questionamento, às vezes procurando entender. Por que é assim, é assim? Aí, às vezes, ô irmão, tá com dúvida, pergunta o pastor. Ô, irmão, calma, que isso? Responde. Mas responde e fala assim, olha, mas se você tiver mais dúvidas sobre isso, eu recomendo que você pergunte ao pastor. Responde se você souber também, tá? Se não souber, pode mandar direto pro pastor. Amém? Mas o que eu tô querendo dizer, irmãos? Tem pessoas, aqui não tem não, em nome de Jesus tem não. Tem pessoas, irmãos, que infelizmente atrapalham na vida dos ramos. Tem pessoas que infelizmente elas gostam de cortar ramos. E isso é muito triste, porque nós como ramos nunca fomos chamados para cortar ramos. Quem corta é o Pai, não é você. Qual é o nosso papel? Admoestar através do ensino. O nosso papel,
dizer a verdade através do ensino e mostrar a palavra de Deus. Amigo, exemplo, teu irmão errou contigo, amigo. Então, tu errou comigo. Ah, mas... Então, olha só, perante a Bíblia aqui, fez isso daqui, não é legal, cara. Essa é a atitude correta. Só que tem gente que lê, por exemplo, lá 1 Timóteo capítulo 1, se eu não me engano, e vê lá em Mineu e Fileta. Aí Paulo fala assim, entreguei ele a Satanás. Aí tu pensa assim, vou começar a entregar um monte de irmão a Satanás aí. Tu começa a fazer oração contrária pro irmão. Por quê? Porque tu discordou dele, porque tu discutiu com ele. Aí você acha que isso é motivo de cortar outro ramo. Só que às vezes uma conversa, irmão, você ia estar podando ele para que ele dê fruto. Que às vezes, nós como ramos, lembra lá das 99 ovelhas? Então, pensa agora como ramos. Pensa que tem 120 ramos aqui dentro. Nós temos que ajudar a podar, não a cortar. E às vezes podar é isolar. Que isso, Felipe? O irmão, você falou uma vez, você falou a segunda, o irmão não aderiu. Tipo assim, tu chegou e falou, poxa, irmão, não gosto de ouvir sobre esse assunto. Poxa, irmão, não é legal você conversar sobre isso. Poxa, irmão, para de falar de fulano de tal. Ele não ouviu, irmão, isola. Corta relacionamento. Eu fico sem graça. Mas às vezes o sem graça, o isolamento para ele vai ser cura, tratamento. E você não enxerga na sua cabeça, você está jogando o irmão fora. Não, só que na verdade ele está precisando aprender um pouco mais de Cristo, então ele precisa ficar sozinho mesmo. É triste, mas é verdade. É isso que Paulo está querendo dizer. Até o isolamento que ele fala para cortar relacionamento é para cuidar do irmão, para o irmão se arrepender, se sentir vergonhado pelo pecado que ele está cometendo. Amém, igreja? Eu sei que é pesado, mas é verdade. E aí, Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 5, do versículo 9 ao 12, ele vai falar assim, cara, esse versículo aqui é extraordinário, bota aí. Melhor botar e a gente ler junto. Bonitinho, né? Os galhos cortados. Mentira, não é bonito não. Isso é triste. Bota aí, 1 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 9. Já vos escrevi a vocês em carta para não se associarem a pessoas sexualmente imorais. Essa tradução também é deturpada, tá? Não é sexualmente imorais, não. No original, não é pessoas sexualmente imorais, não. É pessoas que são falsas. Pessoas que dizem... A gente vai continuar lendo, vai ficar mais fácil. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões, idólatras, pois neste caso vocês teriam que sair do mundo. Versão Luiz Felipe da Bíblia. O que Paulo está falando? Então, cara, você tem que se associar com o mundo. Você tem que ser amigo de pessoa do mundo. Você tem que conversar, amar pessoa do mundo. Porque se fosse só para você se relacionar com a igreja, você não estava aqui, você estava no céu. Só santo lá. E você seria um deles. Só que Deus te chamou para você ser santo aqui com as pessoas do mundo que são impuras. E através da tua conduta a pessoa fala, nossa, esse cara tem uma coisa diferente nele. Esse cara fala diferente, pensa diferente, age diferente. A ponto de você constrangir através das suas atitudes. E aí, se você continuar o texto, ele vai falar assim, eu não estou falando deste. Sabe de que eu estou falando? Eu estou falando de pessoas que se dizem ser irmão e são idólatras. E são ladrões. E são avarentos. E são impuros. E são mentirosos. Ele falou, com este você nem senta para comer. Eu sei que é chato ouvir isso. Eu sei que é chato, porque às vezes é um irmão que você gosta muito. Às vezes é uma pessoa que você ama muito. Só que você tem que fazer esse sacrifício de amor por ela. Porque o amor de Deus é viver em profunda comunhão. Deus é amor não porque ele tem um sentimento de amar, mas é porque ele é profundo na comunhão.
E aí, tudo aquilo que fere a profunda comunhão de Deus, você tem que se afastar, irmão. E aí, às vezes, você isolando o irmão, ele vai sentir falta da comunhão. Então, irmãos, a gente nunca vai falar aqui assim, se afaste do irmão que está do teu lado. Muito pelo contrário, procure ajudar. Seja sincero, fale a verdade para ele. Irmão, eu acho que você tá errando nisso daqui. Eu acho que você pode melhorar nisso. Nossa, você é um pouco grosso, né? Você podia melhorar nessa parte. Nossa, irmão, quando você vai falar, parece que tu tá dando um tapa nos outros. Calma, bicho. Vamos, fala com mais brando, devagar, com mais amor. Só que às vezes não tem ninguém para falar. O irmão vive aquela vida toda errada. Ninguém fala com ele, ele não entende por que ele tá errado e isolaram o cara à toa. Por quê? Porque ninguém teve coragem de advertir. Por isso que eu estava conversando com o jovem Luiz e eu estava explicando para ele sobre as esculturas gregas. As esculturas gregas na Grécia Antiga eram feitas de mármore. Eles lapidavam o mármore e, às vezes, o mármore não vinha perfeito. Às vezes vinha com um buraco dentro do mármore, que era uma pedra. Então, querendo ou não, pedras não são perfeitas, sim ou não? Elas são todas onduladas, às vezes, né, pontiagudas, algumas mais arredondadas. Então, elas não são perfeitas. E na hora deles esculpirem uma obra de arte, acontecia de a arte não ficar perfeita. E aí, o que eles faziam? Eles pegavam cera da cor do mármore e preenchiam a parte imperfeita. Só que os escultores profissionais que achavam isso injustos, ele colocava na sua obra de arte escrito sincera, que significava sem cera. E o que é isso, irmão? Seja sincera com seus irmãos. Não tente maquiar, não, irmão. Fala a verdade para ele. O irmão procura o melhor amor do mundo. Se você não tem esse amor para falar, procura o irmão que você sabe que tem amor. Fala assim, cara, fala com ele. Ele não pode viver errado. Ele não pode fazer parte da mesma igreja que eu, ouvir a mesma coisa que eu, acreditar na mesma palavra que Cristo que eu e viver errado. Você tem que ter esse sentimento. Por quê? Você foi chamado para podar, não para cortar. E podar é ser sincero, podar é falar a verdade, podar muitas das vezes dói para o irmão que está sendo podado, mas é para que ele dê fruto. E dar fruto, irmãos, é muito mais do que simplesmente só fazer coisas legais. Dar fruto, às vezes, é podar. É ser sincera, é ser sincero. É você falar a verdade mesmo quando você acha que teu irmão não quer ouvir a verdade. E aí tem aqui no final uma parte chamada sacrifícios por amor, né? Que aí tá falando, por exemplo, Romanos capítulo 14, versículo 13 e 15, para quem quiser anotar as referências, não vou entrar no texto. E 1 Coríntios capítulo 8, versículo do 4 ao 13. E o que seria o sacrifício por amor? É quando você faz algo. Vamos lá. Isso daqui é muito legal, porque eu já sofri desse mal, né? Deus me tratou muito, mano, me trata até hoje. Eu achava que a minha ideia era sempre melhor do que a dos outros, né? Eu já achava isso. Eu achava que na minha cabeça, a minha ideia estava certa e a sua estava errada, mesmo que ela estivesse certa. Eu estando errado, eu achava que eu estava certo. E isso é gente arrogante, prepotente, que não tem amor. E aí, eu aprendi, conforme o tempo no Evangelho, Cristo palestrando comigo através da comunhão da igreja, através do amor dos irmãos, através de uns irmãos que eram sem cera e tinha coragem, às vezes era minha esposa. Eu falo que a minha esposa é a agulha do meu balão, né? Quando começa a crescer, ela vem com a agulha. Calma, relaxa. Deixa o balão vazio que é melhor, né? E aí,
o que acontece? Através da comunhão, dos irmãos sem cera, dos irmãos com amor vir falar comigo, eu comecei a olhar de uma forma diferente. Aqui no texto, não vou entrar profundamente, Paulo estava falando sobre comida. Só que eu vou falar que é sobre coisas que às vezes te custa muito. Vou te dar um exemplo. Eu dou aula de doutrina pela misericórdia de Deus, sim ou não? Pela misericórdia de Deus, eu sei uma grande parcela da Bíblia. Amém ou não amém? Tá todo mundo comigo aqui no entendimento? Então, às vezes, eu sei quando o irmão erra o texto. E, normalmente, irmãos, se fosse há um tempo atrás, eu chegava no irmão. Pô, irmão, você errou aquele texto lá. Com qual intuito? Não tinha. Era só para mostrar que eu sabia, pô. Agora, hoje, eu vejo que o irmão errou o texto. Eu vejo que o irmão falou besteira. E aí o irmão fala assim, e aí, como é que foi lá? É bênção, Deus vai continuar te fazendo progredir. Eu já contei essa história da Emily, mas eu não vou contar de novo não, porque eles já estão rindo sabendo do que é. Então, o que acontece? Eu não dou mais a minha opinião se a minha opinião vai ferir o irmão. Porque é uma opinião. Não vai, às vezes, mudar nada na vida dele. Na verdade, às vezes, não vai agregar nada, porque o intuito de você dar sua opinião teria que agregar em alguma coisa para alguém. Porque, lembra, você não busca seus próprios interesses, você busca o interesse do outro. Então, se o do interesse do outro é crescimento, você não pode ser o cara que vem podar na hora errada. Se o irmão tá louvando, você é levita e tu viu que ele errou a letra, ajuda ele. Não para de... Já viu? Já viu? Tem gente que só falta fazer... Né? Tem gente que é assim, irmão. Mas pra que isso? Tu não vai agregar nada na vida do irmão. Depois senta, conversa com ele, fala, poxa, amigo, aquele dia lá tu errou, mas assim, vamos melhorar, vamos ver. Tu chegou a ouvir aquela música? Porque, por exemplo, eu já vi irmão errar, mas era a primeira vez que ele cantava a música. O louvor, né? Primeira vez que ele cantava o louvor, por isso que o irmão errou. Só que se eu não perguntar para ele, pô, é a primeira vez que tu tá cantando? Tu não vai saber, irmão. Aí vai estar criticando o irmão sem necessidade alguma. Não vai edificar ele em nada, não vai te edificar em nada, só vai mostrar o quão arrogante você é a ponto de querer corrigi-lo. E às vezes te custa muito às vezes, custa. Às vezes, quando eu tô meio atribulado, irmão, eu vejo o irmão errando a palavra, eu fico assim, caraca, eu tinha que falar com ele. Só que aí vem o Espírito Santo e fala assim, tu vai falar pra quê, cara? Pelo amor de Deus, se converte. Entende? Por quê? Não vai agregar nada no irmão. Então, o sacrifício de amor se não for agregar nada, se não for para fazer o irmão amadurecer, se não for para ajudar o irmão, não fala, não critica, não abate. Agora, o irmão veio conversar com você, também não mente. Pô, irmão, o que tu achou? Pô, irmão, se eu vejo que o cara errou, sei lá, uma parada boba, que Deus continue te abençoando, meu amigo. E é isso. Glória a Deus. Deus vai dar o crescimento para ele, eu não estou mentindo. Agora, pô, o irmão errou uma parada gravíssima. Sei lá, falou que Jesus não era Deus igual o Pai. E que Satanás é bom. Mandaram eu falar aqui. Tô brincando. O que acontece? O irmão mete uma dessa. Irmão, você tem que falar com ele. Irmão, tá tudo bem com você? Senti que você não tava legal naquele dia. Né? O irmão te perguntou, seja sincero. Ame ele a ponto de ser sincero. Mas ame ele a ponto também de não matar na fé. Às vezes é a primeira vez que o irmão vem aqui na frente, tá todo nervoso aí. Aí tu fala assim, caraca, que chato, mano. Pô, fica gaguejando. Só que, irmão, às vezes é a primeira vez, às vezes o irmão tá enfrentando algo que ele não enfrenta desde a infância.
quer falar em público, quer expor sua opinião. Às vezes ele foi inibido a vida toda de expressar a sua opinião. Aí ele chega aqui e consegue encontrar uma comunidade que está disposta a ajudar ele a crescer e vencer esse medo, e você fica no coração assim, ah, meu Deus, coisa chata. Poxa, irmão, não louva bem. Irmão, o louvor não é para você, o louvor é para Jesus. Irmão, quantas vezes eu ouço louvor e falo assim, pô, esse louvor eu não canto não, mas eu vou glorificar a Deus aqui junto com meu irmão, porque meu irmão tá louvando. Pô, não louvo esse louvor, não intercede por quem tá cantando. Mas não critica no seu coração, não. Lembra que você não merecia estar aqui. E Deus te colocou em comunidade para você viver em amor, para você podar os irmãos para que eles cresçam e dê fruto. E para você, às vezes que você está um pouco mais forte, você ora pelos irmãos, você jejua pelos irmãos, você conversa com os irmãos e no dia que você estiver fraco, vai ter irmão para fazer isso por você, cara. Por quê? Porque você aprendeu a viver em comunidade. E aí vem o último slide, a pergunta, né? Glória. O último slide. Glória a Deus. A pergunta da reflexão final é: você tem permitido que a vida de Deus flua através das suas conexões horizontais? Ou existem obstruções em seu relacionamento que estão bloqueando sua comunhão vertical com o Pai? Lembra disso. Todas as vezes que você obstrui a sua comunhão horizontal com os seus irmãos, você também obstrui a sua comunhão com o Pai. Porque você só tem comunhão com o Pai quando você tem comunhão com os irmãos. E é uma coisa que nós precisamos aprender muito. A palavra, cheguei até a anotar aqui, e para finalizar, deixa eu ver se eu anotei. Ah, brincadeira, não anotei. Posso estar errado, mas se eu não me engano, 1 João capítulo 4, versículo 16 fala assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se você ainda não aprendeu a amar o seu irmão, você precisa aprender. Porque Deus é amor e Ele te colocou para viver em comunidade. E viver em comunidade reflete expressamente. Não sei se eu citei certo. 3,16? Amém. Amém. 4,16? Não, no caso é 4,8. Bota aí, 4,8. 1 João capítulo 4,8. Aí, quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Se você não aprende a amar o seu irmão, você ainda nem conheceu a Deus, porque Deus é amor. E amor para Deus é aprender a viver em uma comunhão profunda entre os irmãos. Amém? Assim, eu agradeço minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Felipe. Irmãos, vamos estar orando pelas ofertas nessa noite. Gostaria de chamar a obreira Emily, minha curda Emily, por favor, para estar levantando a voz em oração. Oremos. Espírito Santo de Deus, neste momento, meu Pai, ao qual nós temos a oportunidade de entregar algo palpável a Ti. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, cada um que está podendo ofertar nesta noite. E aqueles, Senhor, que não podem, que o Senhor possa dar uma oportunidade ou abra uma porta, Senhor, para que os teus filhos possam honrar com o seu compromisso, Senhor. Nesta noite te agradeço também por esta aula, pelo momento, Senhor, que nós podemos estar em comunhão com os nossos irmãos. É o que eu te oro te agradecendo. Amém. Recepção com oportunidade. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Vou começar com os anúncios da semana. Amanhã, quarta-feira, às 19h30, culto de libertação na congregação, com apoio dos jovens.
Sexta-feira, campanha Intimidade com Deus. Sábado temos o combo. Domingo, ceia do Senhor. E segunda-feira, às 7 da manhã, devocional matinal. E hoje nós temos visitantes. A Carla e o Rodrigo, que são pais da jovem Carol. E o Rubens, irmão do diácono Robson. Sejam muito bem-vindos. Eu não sei. Eu não sei. Ô meu irmão, seja bem-vindo. Seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Vai, gente, eu também não sei, não. Seja bem-vindo! Conhecer você! Deus abençoe, irmãos. Aí, essa é a oportunidade, retorno toda a direção para o pastor Davis. Ai, a paz do Senhor, irmão. Gente, não pode ficar, essa música não pode ficar centralizada em mim, não, entendeu? Vocês têm que cantar, gente. Essa música não é minha, não, é de Jesus. Amém? Vou botar a letra no grupo lá. Essa letra é tão difícil. Que Deus abençoe os visitantes, tá bom? Muito feliz. É o ritmo, é a bateria, sem bateria. Amém, amém. Irmãos, muito feliz, né, por essa aula de hoje. Sai daqui aprendendo muito. Gostaria de chamar duas pessoas bem rápidas. Nosso diácono Robson e nossa diaconisa Vitória, para falar o que aprendeu. Amém? Pode vir já. Em nome de Jesus. Amém? Bem rápido, 1 minutinho. Ó, aprendi isso, isso e isso. Pode subir aqui. Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Irmãos, anotei duas frases, né, que me chamaram a atenção, que foi: o isolamento gera desânimo espiritual e a união faz com que o poder de Deus se manifeste. Eu tinha uma frase também anotada no meu celular, que é de um livro, que diz assim: a qualidade da nossa vida é profundamente afetada pela qualidade dos nossos relacionamentos. Aí eu coloquei assim: essa frase nos lembra que as pessoas que permitimos caminhar conosco têm o poder de influenciar quem estamos nos tornando. Entendemos que relacionamentos podem nos aproximar de Deus, fortalecer a nossa fé, nos impulsionar para o propósito, ou fazer totalmente ao contrário disso. Aí eu botei aqui: os relacionamentos certos vão cooperar com aquilo que Deus está construindo em nós. Amém? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Aula muito boa, fica até um pouco difícil falar o que eu aprendi, né? Aprendi muita coisa aqui hoje. Mas lembro de uma frase de um pastor que eu ouvi, que ele diz que a salvação é individual, mas ela se constrói no coletivo. E isso é muito importante. Então, nós temos que entender que, se queremos ser salvos, a coletividade, né, a comunidade cristã na qual nós estamos inseridos, ela é de suma importância. E acaba que, se você parar para pensar por um propósito divino, acaba que as nossas dificuldades geram maturidade nos outros. Então, por exemplo, se um irmão ele é mimado e não, ele tem uma dificuldade de ouvir a verdade, acaba que sempre tem um irmão que ele é um pouco mais, podemos dizer, mais reto, mais direto, né? E isso gera nele o cuidado de saber lidar com essa pessoa. Então acaba que as nossas dificuldades, elas geram em nós maturidades para nós evoluirmos, né? Espiritualmente e no trato um com o outro. Até de modo que quando nós pratiquemos ir lá fora, ir tratar com uma pessoa que às vezes não é convertida, isso gera em nós uma maturidade melhor. Uma maturidade uma forma, né? Um trato um pouco melhor, né? Porque as pessoas têm uma dificuldade. Então, acaba que viver em comunidade, viver com a dificuldade um do outro, gera em nós maturidade espiritual. Isso nos aperfeiçoa como cristãos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Que o Senhor continue abençoando a vida do nosso irmão, o diácono Robson. Para quem não sabe, ele e Gabi são noivos. Glória a Deus. Diácono Robson e Gabi, que dirigiu. Amém? Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um de vocês. Amém? Você pode se colocar de pé.
Nosso pastor Helder, ele está em gabinete, por esse motivo ele não está aqui agora. E o pastor Igor, ele está passando mal. Amém? Ore pela vida do nosso pastor. Pastor Adriano fazendo oração e tentando a bênção apostólica. Pai do Senhor, meus irmãos, oremos. Senhor Deus, Pai, te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos por essa palavra, Senhor. Te agradecemos por esse ensino, ó Pai. Pai, que nós possamos, ó Senhor, meu Rei da Glória, sair daqui vivendo, ó Senhor. Tudo aquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações, a nossas mentes, ó Pai. Senhor Jesus de Nazaré, nos conduza para nossos lares, debaixo das suas mãos poderosas. Pai, que amanhã, ó Senhor, meu Rei da Glória, nós possamos acordar, não para o dia da vergonha, ó Senhor, mas para o dia da dupla honra, debaixo da tua presença e da tua glória. Estenda a tua mão, em outra você coloca no coração, que o grande amor de Deus, a graça do nosso amado Senhor Jesus Cristo e as doces comunhão do Espírito Santo estejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Que todos digam: até aqui. E por isso, a DAG, mais que uma igreja, está encerrada em nome de Jesus.